O áudio de vocês está bom? Tá bom para vocês o áudio? Maravilha. Então, estamos aqui ao vivo também no YouTube. Pessoal do YouTube, uma boa tarde, bom começo de noite. Hoje nossa live sobre inovações e tendências para a construção civil no Brasil pós-pandemia. Falar um pouquinho do cenário aí. Maravilha. Estamos aqui no Instagram hoje, nossa live com o Carim do Construção Civil. Vamos ver aqui se ele entra aqui também no Instagram. Deixa eu... Já está por aqui. Está entrando aqui com a gente. Maravilha. Galera do YouTube e do Instagram podem ir mandando perguntas, deixando aí pra gente. Pode virar. Não estou te vendo, Carim. Você tá... Como assim? No Instagram. Virar a câmera. Já virei não? Já tá virado. Pelo menos aqui pra mim. Não, mas vira pra você. Ah, pra mim. Ah, peraí. Peraí. Tranquilo. Deixa eu... do meu Instagram eu posso desligar então o áudio? Que sai do meu celular? Pode sim. Ah, então o meu... Então, pessoal, podem ir mandando as perguntas para vocês. As perguntas para a gente, na verdade, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vou colocar já aqui o tema da nossa live na legenda com o perfil do Carim. Deixa eu arrumar esse... Vão entrando aí, apertando o coraçãozinho a galera que está no Instagram, para a nossa live bombar, chegar a mais pessoas, o Instagram ver que é uma live que a galera está acompanhando. Bom, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu zerei o áudio do Instagram. Não sei se quem tiver... Tranquilo. Não vai dar pessoal, problema não, né? Vocês estão ouvindo nós dois? Acho que o pessoal está ouvindo. Tá tudo certo. Eu baixei 100% aqui do meu celular, porque senão o celular dá problema no YouTube. Então acho que agora tá tranquilo, né? Tá ótimo. Acho que tá todo mundo dando ok. Como você tá transmitindo do seu, né? Eu acho que o pessoal tá vendo aí, tá dando ok. Então acho que tá tranquilo. Bom que a gente tá... Eu pelo menos estou parecendo um operador de telemarketing. Então a gente começa... DJ Carim aí. Estamos aqui na picape. Maravilha. Carim, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite aí pra gente... a gente combinou nessa live, né? Pra gente compartilhar um pouquinho do cenário aí, das nossas experiências, enfim. Vamos bater um papo bem descontraído. O pessoal que nos acompanha aí vai poder interagir com a gente. Pessoal, podem ir mandando perguntas. Piloto de helicóptero, pessoal, bancada. Podem mandar perguntas. É isso aí. Podem mandar, então, perguntas tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Estamos ao vivo nas duas plataformas, então pode ir para onde você preferir. A live vai ficar disponível por 24 horas no Instagram e no YouTube vai ficar permanentemente. Então, se você entrou agora, a gente também está começando, fique tranquilo, mas a live vai ficar disponível na íntegra depois para todos vocês. Beleza? Carim, então, vamos lá, muito obrigado. Se apresente, conta um pouquinho de você para o pessoal. Vamos lá. Quero agradecer o convite, Eduardo. Primeiro, uma introdução rápida, sou engenheiro civil, tenho mestrado e doutorado em estruturas de construção civil na Universidade de Brasília, MBA em gestão de negócios imobiliários da construção civil pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria também pela FGV. Tenho uma experiência fora do Brasil de obras, né? Tive a oportunidade de trabalhar como engenheiro civil numa consultora americana.
E aí a gente está nessa guerra aí também das redes sociais, né? Fazendo nossa participação, contribuindo com conhecimento, com um pouco da experiência que a gente tem ao longo aí dos anos, né? Então, eu acho que a gente é privilegiado de poder estar hoje podendo passar alguma coisa para quem acompanha a gente, para quem gosta de ouvir sobre engenharia, conhecer sobre a indústria da construção civil. E é isso, eu acho que essa live, o tema é bem bacana, bem pertinente, né? Sobre inovação, sobre o que vai acontecer depois da pandemia, aquela coisa toda. Exato. Legal, muito bacana. Então, eu acredito que tenha muito aí para você compartilhar com o pessoal hoje. Pessoal, vão apertando o coraçãozinho aí, porque aí o Instagram vê que a live é relevante, que o pessoal está acompanhando, porque tem muita live caindo esses dias, que está tendo live a rodo, né, no Instagram. Então, se vocês puderem, apertem o coraçãozinho aí, calibrem para que o Instagram não derrube a gente. Então vamos lá. Oi? Ou quem preferir pode ir para o YouTube. Nós estamos ao vivo também diretamente do nosso canal do YouTube. Então, lá é certeza que não vamos ter problema. E estamos acompanhando os comentários tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, para a gente começar, Karim, a gente estava iniciando aí um cenário de crescente no mercado da construção civil e as perspectivas eram um tanto quanto positivas, né, para esse ano. Principalmente em São Paulo, por exemplo, onde eu atuo, eu via já no segundo semestre do ano passado, 2019, eu já via uma série de empresas já iniciando empreendimentos, já vários lançamentos e tudo mais. Então, eu já tinha começado a observar todo esse movimento desde o segundo semestre do ano passado. E como que você vê aí o impacto e o mercado da construção pós-pandemia? Quais são as suas perspectivas? Eu acho que a tendência, claro, é o mercado se readequar. Eu acho que a perspectiva de crescimento ela ainda existe, né? Não vão ser 2, 3, 4 meses que você vai completamente apagar essa perspectiva de melhora. Mas eu acredito que, claro, vai retardar, né? Vai postergar ainda mais o andamento de obras ou enfim, de projetos que estavam já engatilhados. Eu acredito isso é opinião, claro. A gente não Sim, tem sim, bola de sim. cristal, a gente está falando o que a gente Não pensa, tem que a como a gente gente acha. ter certeza. Não tem como mas a minha opinião pessoal é essa. Eu acho que as coisas vão ser postergadas, vão ser diluídas, dilatadas, empurradas para frente, mas elas não vão deixar, muitas delas, ao meu ver, não vão deixar de existir. Eu acho que o mais importante é isso. É que os projetos, as obras, as construções, elas não deixem de existir, mas elas vão ser, como eu falei, empurradas para frente. Legal. Eu também tenho essa visão semelhante aí. Eu acho que é, agora as obras estão tudo parando, né? A gente ainda não sabe quanto tempo tudo isso vai durar, quando que isso vai passar e que a gente possa retomar nossas atividades normalmente. Mas eu acredito que as principais obras grandes e tudo mais, vão começar a retomar e naturalmente o mercado vai se estabilizar. Mas para chegar, eu acho que na minha visão, assim, que eu tenho acompanhado, conversado com o pessoal também do mercado financeiro, que de certa forma o mercado financeiro tem alguns índices que antecipam certos movimentos da economia e tudo mais, certas previsões. Então, eu conversei com o pessoal de mercado financeiro, obviamente também não tem como ter uma certeza, mas a gente, analisando por diversos fatores, a gente estima, e eu também compartilho essa opinião, que em um ano e meio, assim, a gente deva retomar a situação aí, o mercado, dependendo também, tudo isso é muito relativo, pessoal, depende de quanto tempo essa pandemia durar, essa situação, esse cenário se ficar presente aí, porque se for mais, sei lá, um mês, 2 meses, a estimativa que eu tenho é que daqui 1 ano e meio a 2 a gente volte a estar mais ou menos próximo do início de quando a gente começou a ver esse movimento, no início do cenário que estávamos no começo do segundo semestre de 2019, mais ou menos assim, é o que eu acredito, né? Então, mas óbvio, a gente sempre tenta
ser o mais positivo possível. Esperamos que isso tudo tenha uma situação menos impactante de forma ruim, vamos dizer, né? Porque é algo novo para todo mundo. Muitos comparam esse cenário com um cenário de guerra, né? Com o impacto que traz sobre a economia de um país, sobre todos Mas os é, aspectos. mas é isso mesmo, é um cenário de guerra com um inimigo invisível, né? Então você tem que Exato, ter todas as estratégias para poder passar por isso. exato. E acho que é um momento de bastante aprendizado, né, para todos. E aí, porque fica muito evidente as fraquezas de todos, tanto os profissionais quanto empresas, tudo isso fica muito mais aflorado. Então, é um momento de você identificar essas fraquezas e buscar aperfeiçoar, né? Exatamente. E, e para contextualizar um pouquinho do cenário atual, dos últimos anos, em termos de inovações e tal, para você, Karim, o que você viu e vê como grandes inovações aí desses últimos anos no cenário aí da construção civil? Olha, é claro que fala de inovação, a gente tem que lembrar da era digital, né? Então, não Uhum, tudo, mas a maior parte das coisas que a gente for, o que eu pelo menos for falar de inovação, eu vou puxar algum link com a tecnologia digital. Uma das tá. coisas que me chamou a atenção dos vários congressos que a gente já participou, que a gente já acompanhou, primeiro, impressão 3D aplicada para construção civil. A impressão 3D hoje em dia fala-se muito na verdade, para ser bem sincero, acho que a gente vê pouco relativamente. Você tem que estar em congressos e em eventos muito específicos da área da engenharia da construção civil para você ver coisas que realmente têm um avanço significativo na impressão 3D voltada para a construção civil. E impressão 3D, Uhum. claro, você tem um background enorme digital, você tem que, né, modelar as peças no computador, nos softwares e tudo mais. Uma outra Tudo coisa no que meio. me chama muita atenção, a questão de logística aplicada na construção civil. Então, os projetos de logística. O que é o Uber? O Uber nada mais é do que um grande projeto de logística. É a maior empresa de transporte do mundo e não tem um carro, não tem uma roda, não tem um pneu. Então, isso tende Uhum. a se aplicar para a construção civil. Por exemplo, eu vi um projeto outro dia que eu achei muito interessante, até esqueci o nome agora, de uma startup que os caras eles montaram um outlet da construção. O que o cara fez? Ele pega várias obras, sai catando um monte de Hum. entulho, entre aspas, um monte de sobra de material, de coisas de Sobras, algumas né? obras, coleta isso daí e vende a um preço muito mais barato que se fosse comprar aquele material novo. Então, eu achei super interessante essa iniciativa. Não lembro mais o nome, enfim, mas passou e eu achei bacana. O cara teve uma sacada Uhum. que realmente sempre Uma sobra ideia alguma legal, coisa nas obras. Então o cara trabalha sem com a dúvida. sobra e ainda vende aquele material por um preço bem menor. O que mais que chama atenção, na minha opinião, aí? Então, impressão 3D, a questão de aplicativo de logística, que pode ser aplicado para a construção civil em larga escala. Eu mesmo criei um, que era o Consulente na época, mas enfim, acabei que não tive tanta sorte para poder fazer ele emplacar, que era basicamente ligar o problema de construção civil com um profissional que era capaz de resolver aquele determinado problema, mas Uhum. está engavetado o código base do aplicativo que chegou a ser lançado na App Store, no Google Play. Saiu, né, das duas, porque custa em dólar a Uhum. R$ 5 na hora dessa, tá complicado. Então, mas enfim, Sem tá dúvida. guardadinho. Esse é um projeto próprio que eu tinha feito, mas guardei. Que legal. Enfim, e tem muitas coisas nesses segmentos que eu falei. Eu acho que a gente tem uma área enorme para explorar. Basta gente boa, gente capacitada e vontade de fazer acontecer. Exato. Eu já vi também aplicativos, principalmente para a área de civil, que são aplicativos que você pode se conectar, obviamente, com as empresas concreteiras. Através do aplicativo, você vai solicitando, você faz a programação, você faz toda a configuração do SLAMP, das características que você precisa para o concreto, e você pede a betoneira pelo aplicativo, já deixa tudo programado. Eu achei algo também bem interessante aí, que de certa forma otimiza um pouco essa logística, né, que a gente sabe como que é em obra, né? E foi um negócio que eu vi que foi bem legal também. Achei uma ideia bem criativa. Fora isso, as, os métodos construtivos, né? A gente vê aí o Brasil um pouco, o Brasil tem um pouco da cultura da resistência, né?
mas a gente vê também que cada vez mais tem sido relatado casos de problema nas edificações, e principalmente naquelas construções mais antigas, né, que não é feita manutenção, não, a gente não tem culturalmente a cultura da manutenção, né, a gente acaba se atentando aos problemas das edificações quando começam a ficar mais evidentes ou quando realmente acontece um desastre, né, e a gente tem visto isso com uma certa frequência nos últimos tempos, né, nos últimos meses aqui no Brasil, infelizmente. E com esse cenário, consequentemente, eu vejo que a área de patologia das construções, ela tem ficado bastante em evidência, né? Vocês, inclusive, lançaram um livro, né, recentemente, muito bacana, né, sobre Exatamente. patologias. É. E pegando o gancho, a gente fez, passamos mais de 2 anos desenvolvendo esse livro, elaborando o livro, e Olha tem só, inovações, o livro tem inovações tecnológicas dentro dele, como por exemplo o uso dos QR Codes, né, que a gente consegue pegar determinada página, com determinado exemplo que foi explicado no texto, e colocar um vídeo, por exemplo, daquela que infiltração que você legal. dá para ver, dá para você ver a gota da água, o caminho que ela percorre até ela cair, infiltrar entre a esquadria e pingar dentro do quarto da pessoa, de uma sala que ela não quer. Olha Então, que assim, eu acho legal. que a gente tentou, respondendo, meio que usando a pergunta anterior e aplicando nessa de patologias, a gente usa a tecnologia para o bem das pessoas, né? Para o bem do cara que compra o Sim, livro, para o bem do leitor, a pessoa que está aprendendo aquele assunto. Então, mais agora focando na questão, na pergunta de patologia, eu acho que é uma área enorme. Hoje mesmo eu passei uma live em parceria com o pessoal do Ibracon. Quem não conhece o Ibracon é uma das instituições mais antigas do país de concreto armado. É o Instituto Brasileiro do Concreto. Então, só. eles estão fornecendo um curso até deles lá sobre manutenção e inspeção de estruturas, muito bacana, completo. Enfim, eu acho uma área espetacular, a área de inspeção e manutenção. Agora, é claro, é espetacular para quem sabe o que está fazendo, né? Para quem se Sim. capacitou, para quem estudou, para quem aprendeu, para quem ganhou experiência nisso, né? Enfim, você tem que primeiro se capacitar e ter uma certa experiência para depois você vender o seu produto no mercado. Sem dúvida. Poxa, mas esse negócio que você comentou do livro aí que vocês lançaram, sensacional, porque você acaba, um livro, que é teoricamente, é algo físico, super tradicional, você trouxe tecnologia para dentro, integrada, né? Muito legal, e É você isso. torna o aprendizado, a leitura mais lúdica, né? Exatamente, essa é a ideia, porque quando a gente teve a ideia de fazer, a gente pensou, a primeira coisa que a gente pensou foi assim, livro não faz mais sentido. O livro, Uhum, só página, porque o mundo digital é rico, né? O mundo digital, na verdade, é muito mais rico do que qualquer página que já foi escrita até hoje. Que me uhum. perdoe essa frase, que as pessoas que escreveram livros fantásticos, mas é porque é lógico Aqui a isso, porque se velocidade, né? exato, a velocidade, a quantidade de conteúdo que você consegue amarrar numa página escrita é insano, é imenso, né? Exato. Só que você tem que tomar um certo cuidado com isso também. Não adianta você fazer esse vínculo e colocar informação demais que a pessoa se perde. Você tem que Ah, é. saber selecionar Ponderar. a informação que presta, que senão você, você, Você você cria cai num pequenas mar. extensões do seu livro, né? Exatamente, só que são extensões pensadas, né? São extensões que, assim, realmente fazem parte daquela página ou daquele exemplo que você está dando ali. Então, a pessoa entende muito mais facilmente do que só lendo, virando folha. E Sim. com mais um detalhe que é importante. Com essa tecnologia, permitiu que a gente fizesse, eu, o professor Matheus Leone e o Gideon Senna, com que a gente sempre atualizasse o livro. O livro vai ser sempre atualizado, porque nós somos todos da área, né? Nós somos todos Aham. engenheiros civis. Então, a gente vai continuar trabalhando nessa área. E como no final de cada capítulo, a gente colocou um QR Code que leva para uma parte do site específico sobre aquele tema. Então, por exemplo, patologia das fundações. Quando aparecer um Uhum. novo problema de patologia das fundações, aquela pessoa que comprou o livro, ela vai naquele QR Code no final do capítulo de fundações e vai entrar e vai ver os novos exemplos que a gente está colocando. Então o livro vai estar Olha só. sempre girando. É um livro com mais de 1 trilhão de páginas daqui 20, 30 anos. Então, O livro vai sem eu estar precisar. sempre E sendo detalhe, atualizado, né? sempre sendo Sem atualizado com precisar novos comprar outro. exemplos. Exatamente. Então, assim, na verdade, você não precisa comprar outro livro e você não precisa basicamente ter nenhum tipo de reedição, porque você mesmo pode corrigir se tiver algum erro, por exemplo, você faz uma errata digital, que vai estar lá com Exato. o link do QR Code no final, e você não precisa mandar a editora Poxa, que para aquele legal. trabalho todo.
Então, assim, o mundo digital está aí para a gente pensar e usar ele da melhor maneira. Tirar o melhor proveito, né? Poxa, que Exato. legal, parabéns, cara. Eu nunca tinha visto algo Cara, desse tipo em nenhum livro, eu achei né? muito interessante. Você acaba tornando a experiência de leitura muito mais prazerosa dessa forma, né? Exatamente, Que com legal. certeza. A gente, a maior parte dos elogios que a gente vem recebendo das pessoas que compraram, até da crítica, né? O livro foi mandado para crítica, é uma editora da Bahia, Uhum. mas o livro já circulou o país inteiro. Então, a maior parte dos elogios são justamente nesse sentido. A gente enriqueceu muito mais, não existe realmente nenhum outro livro de engenharia que tenha essa proposta, né? Então, a gente inovou nesse sentido. Então, foi uma coisa muito legal. Em uma semana, a gente vendeu mais de 1.000 cópias do livro. Então, foi um sucesso de Olha, venda para a editora. É uma satisfação. Ninguém fica rico vendendo sem livro. Isso dúvida. não é uma coisa que vai pagar as contas que a gente tem que pagar agora. Não, É um resultado gratificante. É é, um resultado muito legal. sem dúvida. E é muito nobre, né? Porque você está ali compartilhando conhecimento, experiências, e isso Exatamente. é muito maior do que o valor tangível de um livro, né? Exatamente. Essa era a ideia. Maravilha. Pessoal, eu vi que tem já mandando pergunta aqui, tem link para adquirir o livro. Depois, vocês podem clicar aqui, eu deixei já o perfil do Karim aqui, que é o Construção Civil, que com certeza todos vocês já conhecem. Então, depois mandem mensagem lá para ele, sigam ele lá, acompanhem, e manda mensagem que aí ele passa mais informações do livro, né, Karim? Com certeza. Tem o link para a editora direto. É só mandar a mensagem lá, eu mando o link na hora. Se alguém tiver alguma dúvida, eu Maravilha. explico, não tem problema nenhum. Que legal. Pessoal, então, para quem entrou agora, fiquem tranquilos, a live vai ficar disponível por 24 horas aqui, mas recomendo vocês acompanharem lá no nosso canal do YouTube, que fica disponível na íntegra e para sempre, está lá à disposição de vocês. Se vocês estão curtindo, já vão mandando as perguntas de vocês, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube também. Estamos ao vivo nos dois lugares. E cliquem aqui no quem está no Instagram, clica no coraçãozinho aqui, calibra isso aí para o Instagram ver que a live está sendo boa. E vamos lá. Então, ainda falando então sobre a questão das patologias, né, da construção, esse mercado tem ficado muito mais em evidência agora. E acho que tende, conforme vai passando o tempo, a ficar ainda mais. Como que você vê as perspectivas dessa área aí, para essa área e para os profissionais que estão ou que desejam ingressar? Não, eu acho que é uma perspectiva. Eu vejo com bons olhos, eu acho que é uma área enorme, vasta, sabe, com infinitas oportunidades, desde que a pessoa saiba trabalhar e saiba, obviamente, vender o produto dela, vender o peixe dela, vamos colocar dessa maneira, entendeu? Então, eu Uhum, costumo dizer, o mercado não vai fazer mágica para te dar de presente, ou ninguém vai, a coisa não vai cair do céu, nada cai do céu, né? Você, Eduardo, se destacou porque você correu muito atrás, você desenvolveu projetos inovadores. A gente chegou no Instagram há anos, há 5 anos atrás, no mínimo. Né? Então a gente ganhou um certo exato. destaque porque é isso. A verdade é essa. Quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Então o profissional que chegar primeiro, o Com profissional certeza. que se desenvolver primeiro, o profissional que se capitar primeiro, e correr atrás mais Inovar. do que a maioria, ele vai ter mercado. Entendeu? Depende mais do profissional do que vamos dizer assim, uma palavra doido, do cosmos em si. Entendeu? É isso. Uhum. Exato. E eu vejo também que aqueles profissionais que conseguirem identificar oportunidades para introduzir tecnologia, né, para implementar novos recursos aliados à tecnologia, acho que acaba ganhando ainda mais no mercado, né? Acho que tem perspectivas excelentes, porque é, a gente vê aí que culturalmente a gente sabe que o Brasil tem muita resistência, tem uma cultura de resistência a mudanças, né? E a construção civil é uma das áreas que mais sofre com isso, porque Exatamente. historicamente pouco se desenvolveu em termos de tecnologia e acaba todo mundo pagando pato, né? Porque ainda assim tem muito a construção civil tradicional gera muito resíduo, né? Tem um grande impacto no meio ambiente. Então, todas essas áreas correlatas estão diretamente relacionadas aí à nossa atuação como engenheiro civil, né? Exatamente. E como que você vê o impacto disso na economia e no desenvolvimento do nosso país aí, essa questão da cultura de resistência? Pois é, eu E, acho e como que você indica para o pessoal aí
fazer cada um a sua parte para que a gente possa, todos, a médio e longo prazo, podemos usufruir disso? Olha, eu acho que realmente, o Brasil mais que muitos países desenvolvidos, né, tem realmente essa cultura de resistência. Dificilmente você convence alguém antigo a trocar alvenaria de bloco cerâmico, por exemplo, por drywall. E drywall nem é mais uma coisa tão nova assim, né? Na verdade, não é nem É, nova, já tem anos que existe. Então, se você convencer isso já é difícil, imagina uma coisa que seja mais revolucionária, entendeu? Então, realmente, eu vejo essa cultura, no Brasil especificamente, de resistência a novas tecnologias, uma barreira ruim. Eu acho que é uma barreira ruim, claro, desde que a nova tecnologia se comprove ser eficiente, ser melhor do que aquilo que já tem, ou em termos de custo, ou em termos de qualidade, alguma coisa ela tem que se destacar do resto, né? Então eu vejo mais ou menos nesse sentido essa questão da resistência. Eu acho ela ruim quando às vezes você tem propostas melhores, mas o antigo ainda continua sendo a opção. Então acho que essa é a é, essa é a minha visão do problema cultural que nós temos. uhum. E a gente tem tantas novas tecnologias, métodos construtivos, né? Light steel frame, wood frame e tantas outras que poderiam contribuir muito e todo mundo sairia ganhando. Mas acho que cabe a essa geração mais nova ter a iniciativa de começar a introduzir esse tipo de metodologia construtiva, porque se a gente depender, obviamente, tem inúmeros profissionais das antigas, vamos dizer, da velha guarda, que são excelentes profissionais e que têm uma experiência absurda, mas ao mesmo tempo tem uma parcela desses profissionais que eles são um pouco mais resistentes a introduzir novas tecnologias. Isso é natural. Então, cabe a nós e recai sobre nós uma responsabilidade muito grande também nesse sentido, né? Com certeza, E a gente com certeza. e a industrialização, ela é um caminho sem volta, né? Para qualquer segmento, principalmente para a construção civil. E na sua visão, quais são os principais sistemas construtivos aí que você destaca que possuem grandes perspectivas de futuro? Bom, vamos lá. Eu já trabalhei com sistemas. Você fala de industrialização, a primeira coisa que vem na minha cabeça, pelo menos, é pré-moldado, né? A indústria de pré-moldados, aquilo que já sai pronto de fábrica. Você não tem que concretar Uhum, na obra, você não tem que montar a ferragem na obra, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Então, indústrias de pré-moldados, seja de concreto armado, seja metálico, por exemplo, eu acho que é uma saída ótima em termos de industrialização da construção civil. Então, vamos lá. Eu já tive experiência de trabalhar em construções de galpão pré-moldado de concreto armado. A viga vem uhum, pronta, o pilar vem pronto, as tesouras de cobertura do galpão já estão prontas. É basicamente um trabalho de encaixe e parafusar, enfim, as peças em campo. Então eu acho uma área uhum, interessantíssima. Eu gostei de ter trabalhado, já trabalhei com isso. Já fiz um galpão de estrutura concreto pré-moldado, achei muito interessante o sistema. Agora volto para a questão. Agora, estruturas, por exemplo, metálicas, né? Na China, a gente viu esse problema da pandemia toda aí, aqueles hospitais enormes que foram construídos na sendo China construído, em 20 dias. Você só consegue isso, primeiro, com um mega planejamento que é feito 2, 3 anos sem antes. dúvida. Segundo, com peças que vem plug and play. Chegou na obra, ela já vai direto para onde ela tem que ir e você conecta ela, liga e constrói aquele hospital ali em pouquíssimo tempo, tempo recorde. Então eu acho bom, minha resposta em termos de industrialização, a palavra-chave significa pré-moldagem, né? Seja de uma peça estrutural, seja uma pré-moldagem de uma instalação elétrica, hidráulica. Então a coisa já sai pronta, você vai e encaixa na obra. Então é nesse sentido que eu acho que se a cultura do brasileiro começar a alterar, a gente precisar construir hospitais, por exemplo, mais rápido, a gente precisa pensar nesse sistema. É o sistema de pré-moldagem plug and play. Em todos os segmentos, todos. Todos. Instalação elétrica, hidráulica, esgoto, estrutura, tudo. Eu trabalhei nesse sentido só com estrutura. Né? O resto eu ainda Uhum. não tive a experiência de ver nada, de ter experiência com nada realmente pré-feito e de encaixe em obra.
Ah, legal. Eu consigo compartilhar aqui até de experiência. Eu trabalhei numa grande construtora aqui de São Paulo por um tempo, e ali a gente trabalhava com o sistema construtivo de alvenaria estrutural, né? E lá a gente já começou a introduzir, de certa forma, um pouco do processo de industrialização. Não se compara a um pré-moldado, pré-fabricado, mas a gente, por exemplo, a gente usava o sistema de pré-laje, né? Onde a gente fazia as validações na fábrica, era muito incrível, porque as lajes, ela vinham como se fosse um quebra-cabeça e já vinha com uma pré-infra ali já feita, tanto de hidráulica quanto elétrica, acompanhando o projeto. E na fábrica era legal porque era como se fosse um U, a fábrica tinha as pranchas, as máquinas, tinha pouquíssimos funcionários trabalhando ali no chão, e aí a máquina fazia todo o croquis, e aí depois a outra máquina colocava os limitadores, depois a outra a ferragem, depois a outra concretava e já ia fazendo adensamento, e, enfim, depois dali já saía, o pessoal sarrafiava, ele entrava automaticamente, sem nenhuma manual, nenhum trabalho manual, num outro galpão que era uma estufa sem brincadeira, que tinha mais de 10 metros de altura, e ali já era empilhado, tinha uma logística interna dentro daquilo, então ali ele já fazia o tempo de cura naquela estufa, de lá já saía direto para cima do caminhão. E daí do caminhão vinha para a obra, a gente com as gruas montava essas prelages e aí passava o restante de infra de elétrica e hidráulica e concretava. Aí é Então, de outro certa nível, né? forma, Outro patamar. Outro patamar. é bem legal É possível, e é um é exemplo legal você ter. bacana. Exato, Pode é falar, pode falar. possível, né? Se a gente ter tudo isso, é possível a gente ter isso. Tem gente que acha, não dá. Dá. Você mesmo é um exemplo disso. Isso é fantástico, esse exemplo que você acabou de passar. Muito bom. Inclusive, eu não sabia, é bom saber até isso. É bem legal. Putz, é muito interessante. E outra coisa legal também que a gente começou a implementar eram os kits de hidráulica, né? Porque já vinham prontos, por exemplo, de Aham. shafts e tal. Aí a gente usava aquele sistema de PEX, não sei se você já ouviu falar, tanto Já ouvi para falar. Nunca trabalhei, mas já ouvi falar. água, água fria, água quente, é bem interessante. E aí, então, o PEX era tudo flexível, a gente fazia tudo aéreo, já engatava no kit que vinha para os shafts, putz, e era muito mais rápido e ágil todo o processo. Era bem legal. Aí depois vinha com as chapas de drywall e tal. Então é uma coisa, um início de algo industrializado aí em pequenas etapas, que é bem Exato. interessante. E temos também a parte o sistema construtivo de paredes de concreto, né, também que é bem interessante. O Danilo Lorenzeto fala bastante disso, né? Então você tem um ganho em escala nisso aí e aí, putz, eu particularmente quando envolve essa parte, você coloca a tecnologia, eu fico maravilhado quando traz isso para a construção civil. Então, eu gosto bastante de falar e recomendar as pessoas sempre a buscarem introduzir a tecnologia aí em prol do desenvolvimento da nossa engenharia, da construção civil no nosso país, né? Com certeza. Com certeza. Isso É, é. O a gente tem Vinícius que entrou evoluir, não tem aqui. jeito. Exato, exatamente. Vinícius aqui do Fundações Sem Complicações entrou aqui. Boa noite, Vinícius. Aqui, o pessoal de gestão de obras mandou até um comentário aqui. Esse assunto de industrialização é sensacional. Lembrando que a NBR 9062 de 2006 apresenta a diferença entre pré-moldado e pré-fabricado. É isso aí. É sempre importante a gente estar acompanhando todas as normas da construção e relacionada à nossa atuação como profissional. Isso é essencial. Karim, como que foi? Você comentou que trabalhou fora, né, nos Estados Unidos, em uma construtora. Como que foi esse trabalho por lá? Que tipo de obra que você trabalhou? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Olha, o que me marcou muito foram algumas coisas, claro, mas o que mais me marcou
é que lá a certificação profissional é levada a sério. Por exemplo, um pedreiro lá, ele fez prova prática e Hum, escrita para ser pedreiro, e detalhe, a prova dele é válida durante 5 anos. Depois de 5 anos, ele olha, é obrigado a refazer de esse novo, com página. novas atualizações, com nova, do pedreiro a todo mundo, carpinteiro, mestre de obra, o eletricista especificamente. Então, existe um rigor muito maior em termos de exigência de certificação da mão de obra do que o nosso. Eu costumo dizer que a construção civil no país, infelizmente, é a porta de entrada para quem não, para quem se recusa a pedir esmola na rua. A construção civil abre as portas para ele pelo menos empurrar um carrinho com material, com um saco de cimento, Está sendo etc. um Então, ajudante essa gente. exatamente. Então, eu acho que outros países desenvolvidos não é bem por aí, né? Você tem que ter mão de obra, claro, lógico, a mão de obra é muito mais cara do que a nossa, né? Mas porque eles exigem de Uhum. todos, né? Lá, por exemplo, o que predomina lá é a estrutura metálica. Aqui no Brasil é concreto armado, né? Estrutura metálica por quê? Porque é muito mais rápido. A gente estava até falando sobre isso agora há pouco. É muito mais rápido, a peça já vem pronta. Como a mão de obra é cara, a sua obra precisa ser mais rápida para você não gastar tanto com mão de obra, enfim. Então, na verdade, é outro cenário em termos de tudo. Eu estou falando de mão de obra. Aí vai para a qualidade, Uhum. a exigência de qualidade é infinitamente maior do que a nossa. Né? E às vezes a gente acha enfim, tem muito rigor aqui. E, claro, eu acho que tem muita coisa que está exagerada aqui também. Mas lá Eu gosto de é. burocracias, né? Que Exato, exato. legal. A burocracia é sempre ruim, mas, enfim. É isso, eu acho que meu resumo dessa experiência fora foi essa, porque realmente os caras estão em um patamar bem acima do nosso. Ah, E, é. infelizmente, a realidade é essa. Poxa, que legal. E essa questão de certificação eu não sabia. Já fui algumas vezes para lá e sempre que eu passo em frente a alguma obra, eles usam muito a questão do wood frame, né? Até edifícios sendo feito em madeira, é bem legal. E eu paro sempre, eu gosto de ficar observando lá para ver as diferenças e tal. Recentemente, eu fui agora em fevereiro para fazer a cobertura do 3D Experience World, que é um evento mais voltado até para os makers, para engenharia mecânica e tal, mas tinha algumas coisas ligadas à construção, que aí, como você falou, entra a questão da modelagem e de impressoras 3D, e isso é muito bacana. E dessa vez eu vi uma obra que ela era totalmente feita no sistema tradicional de concreto e tal, mas, cara, você vê a organização, a limpeza do canteiro, cara, é uma coisa Mas, muito diferente. mas é bem lembrado essa questão. Lá existe o OSHA. OSHA é quem fiscaliza a questão da segurança do trabalho das obras nos Estados Unidos. É uma entidade que fiscaliza. Então, por É, exemplo, se tiver um operário lá sem capacete, é US$ 1.000 de multa na hora. Se tiver um operário que nossa. está num andaime sem cinto de segurança, mais US$ 1.000 na hora. Se você não paga, sua obra para. Então é muito rigoroso. É muito rigoroso. Então, assim, a gente acha que a gente tem algum rigor com alguma coisa, esquece, meu amigo. Esquece. Os caras Nossa. estão. E uma outra coisa que você fez uma observação interessante: o wood frame lá realmente é muito utilizado. Agora você tem que lembrar de um detalhe importante. O americano, os Estados Unidos, por exemplo, sofre muito com problemas de natureza, né? Lá tem furacão. Uhum. O Brasil Fenômenos não sabe o que é um naturais. furacão ainda direito, né? Lá tem É, tornado, twister, terremoto. Existe uma previsão de um terremoto lá na Califórnia que vai literalmente, é o Big One, né? Vai separar o estado da Califórnia do, nossa. do país. Não, então, assim, eles têm tudo quanto é tipo de problema possível. Então, muitas vezes, eles têm que fazer construção mais barata para, num caso de um furacão ou de um twister, alguma coisa, aquele negócio vai embora, entendeu? Ele não está Uhum. preocupado, às vezes, nem em fazer uma estrutura robusta, porque ele sabe que se passar alguma É. coisa, ele vai perder uma fortuna muito maior do que aquilo. Então, enfim, só uma curiosidade de países que sofrem que a gente não faz ideia o que tem, né, em termos É, de problemas e fenômenos nós naturais, temos, enfim. nós temos muitos privilégios, né, em termos Com certeza, de meio ambiente, assim, e a gente muitas vezes não valoriza isso, né? A gente fica se com atentando a certeza. coisas pequenas poxa, esse negócio das multas também eu não sabia. E a gente tem que se espelhar nessas coisas, né, para poder introduzir aqui, mas mais uma vez a gente recai na questão cultural, né? Vai, Eu, com certeza, mas eu acredito que a gente tem melhorado,
Ah, Aos sim. poucos, o Brasil tem melhorado. Eu acho que a gente está. O problema é que a nossa máquina ela gira muito lento. Né? A gente tem um motor 2.0, enquanto tem o pessoal andando de V8, V10, É, turbina decolando, a gente está com o nosso 2.0 aqui. exato. 1.0, sei lá, às vezes nem 2.0 já está muito para o Brasil. Então, enfim, eu acho Mas a gente tem melhor essas oportunidades. Tipo essa que você está abrindo, Eduardo. Isso que a gente tem feito nas redes sociais é uma coisa muito legal. Porque a gente poderia simplesmente não passar conhecimento nenhum, não passar experiência, não passar nada. Então, as pessoas precisam aprender a aproveitar aquilo que é bom. Eu não estou falando que eu sou bom, eu sou o melhor, que o Eduardo é o melhor, não. Mas são pessoas boas. Nós somos pessoas que chegamos em determinados patamares profissionais que é bom, que é legal. É legal você ser um bom profissional, é legal você ser um bom engenheiro. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam aprender a buscar novas oportunidades, aprender com que as pessoas que realmente têm conhecimento bacana, às vezes a pessoa tem algum conhecimento que eu não tenho, eu aprendo com ela. Aproveitar, Uhum. principalmente esse período de quarentena, para realmente estudar, para correr atrás das coisas agora, de terminar um TCC, enfim, de produzir, tentar produzir. Né? E é isso, eu acho que nada cai do céu, mais uma vez. As coisas ficam mais fáceis um pouco para quem corre atrás, para quem busca, para quem estuda, para quem se especializa, para quem vai atrás do canteiro da obra que está acontecendo com o currículo debaixo do braço, entendeu? E apresenta, olha, eu gostaria muito de trabalhar aqui nessa obra. Ou então vai para um escritório de arquitetura ou de cálculo estrutural, mesma coisa, com o currículo debaixo do braço, mostra para o calculista, olha, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero aprender contigo, me ensina. Assim. Se não der uma vez, tenta na outra porta, se não der na outra porta, tenta na terceira, na quarta, na quinta. Vai para um lado, não deu, vai para o outro, busca outra alternativa. Foi por cima, não deu certo, vai por baixo, não deu certo, vai pela direita, não deu certo, vai pela esquerda, não deu certo, vai no meio, vai se esbarrando. Não tem, a verdade é essa, não tem. As pessoas falam, qual é o segredo? Eu costumo dizer o seguinte: o segredo é que não tem segredo. O segredo é que não tem segredo. O segredo é isso que todo mundo fala, que muita gente não acredita. Né? Fala, É. não, mas eu tentei. Você tentou, às vezes você tentou só pro lado direito. Faltou você ir para cima, para frente, para esquerda, para baixo, engatinhar, entendeu? Então é isso. Basicamente esse é o resumo que eu tenho para passar para todo mundo. É isso aí, não, é legal. Acho que é bem por aí. A gente tem que sempre buscar meios, caminhos para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Não é simplesmente, não consegui por esse lado, vou ficar aqui na minha zona de conforto esperando uma oportunidade surgir. Não vai surgir e a gente, assim como todas as profissões, a gente vê medicina, por exemplo, a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se aprimorando. Quem para no tempo, acaba ficando fora do mercado, né? Então, a gente tem que ter uma mentalidade ativa e tem que ter uma estratégia de atuação. Você tem que ter a sua estratégia, traçar os seus objetivos, onde você quer chegar e tal, por quais caminhos, quais são as opções, e não deu, caiu, levanta de Levanta de novo, vai novo. aprendendo. Isso, isso. É assim que a gente vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo, acho que ninguém é melhor que ninguém, acho que cada um tem que buscar ter clareza de qual que é o objetivo, de onde quer chegar. O que eu gosto muito desse trabalho que a gente tem feito aí, que a gente começou e tinha muitos poucos fazendo isso aqui, né, Karim? Cara, eu Exatamente. encaro isso até como uma missão, que é paralela do meu trabalho principal, que é da gente tentar ajudar no desenvolvimento da engenharia no nosso país, poder compartilhar o que a gente puder de experiência, né, de conteúdo, de informação, fazer essas conexões. Poxa, hoje a gente está aqui, eu e você, compartilhando um pouquinho da nossa vivência, talvez uma pessoa se identifique. Se uma pessoa aqui que nos assistiu já se identificou e tirou algo benéfico para ela, poxa, isso já é super gratificante e já valeu o tempo que a gente está aqui, né, batendo esse Com papo. certeza. Com Então, certeza. Com e, certeza. Tem que tentar incentivar, fazer o pessoal ir para frente, entendeu? Bola para frente, ânimo, buscar ânimo, um cenário que muita gente não consegue enxergar, mas a gente tem que fazer isso. exato. Não adianta, a gente tem que correr atrás desse gás, entendeu? Dessa vontade de fazer as Se coisas. você tem algo que você pode ensinar, ensina as pessoas. Quanto mais você ensina,
quanto mais o bem você faz, mais volta para você. Quanto mais você ensina, Exatamente. mais você aprende, troca experiências. Mas esse é um momento que eu encaro como um momento estratégico aí, que a gente tem que buscar se reinventar, se aprimorar para a gente, quando tudo isso passar, a gente sai muito mais forte, fortalecido e sai na frente aí nessa corrida. E outra, e se unir, é o que a gente tem feito. Né? É a nossa primeira live junto, apesar da gente já ter trocado várias ideias durante anos aí. Nossa primeira live que. Exato, Então, e esse trabalho que a gente tem feito de união é muito legal. Muito legal. Eu acho sem que dúvida. todo mundo só cresce com isso, né? Então, Todo enfim, mundo sai parabéns. ganhando. Exato. E outra, eu tenho que te dar os parabéns pela iniciativa, pelo convite, agradecer o convite e vamos Mas continuar. para Vamos fazer. nós, é recíproco. É. Se a gente for 1% melhor a cada dia que passa, ótimo. Se eu for 1% melhor do que eu fui ontem, ótimo. Né? E às vezes esse Exato. 1% é difícil. Tem gente que acha que é fácil, não, mas é difícil. As coisas são difíceis. Mas não por isso a gente deve desanimar, baixar a cabeça para qualquer coisa. Para qualquer coisa. É isso. Sem dúvida, sem dúvida. Poxa, muito bacana, Karim. Agradeço aí o seu tempo, você ter vindo aqui compartilhar um pouquinho das suas experiências, das suas vivências, cara, acho sensacional. Parabéns aí pelo seu trabalho que você tem feito aí junto à construção civil, com o seu livro, uma ótima iniciativa. Gostei ainda mais por conta das tecnologias que vocês colocaram, inovando, né, no livro. Parabéns, achei sensacional. É, Obrigado, obrigado. então é isso aí. Então, antes de eu te pedir para você dar uma mensagem final para a galera aí, pessoal, muito obrigado a todos aí que nos acompanharam. A live vai ficar disponível aqui por 24 horas, a gente tem mais pouquinhos minutos, então a live vai ficar disponível no Instagram por 24 horas, mas recomendo que você vá no YouTube, porque a live está lá na íntegra, está lá disponível, e não vai ficar muito mais que 24 horas, vai ficar direto para sempre, então aproveitem lá. É, Assim como o Carinho, eu também fico disponível para vocês. Qualquer dúvida, o que vocês precisarem, podem mandar mensagem, a gente está 100% à disposição de vocês. O nosso site, para quem nos acompanha há mais tempo sabe, para quem ainda não sabe, o engenharia360.com é um site de conteúdo, um portal de conteúdo voltado para estudantes e para profissionais de engenharia, e todo o conteúdo que a gente publica lá, a nossa redação se empenha muito em trazer o melhor conteúdo para vocês, e ele é muito baseado no que vocês pedem para a gente em relação a temas e assuntos e tudo mais. A gente busca sempre trazer o melhor e está sempre à disposição de vocês. E recentemente a gente lançou novamente o nosso podcast, então para quem curte esse formato de podcast, é bem legal. Depois, Karim, vamos ver se a gente marca de gravar um podcast, porque tem muita gente consumindo, já está tendo bastante acesso lá, o pessoal que já consome esse formato de conteúdo gosta porque consegue ouvir indo para o trabalho, indo para a faculdade, enfim, fazendo alguma outra atividade, e é uma forma bem legal de você otimizar o seu tempo, né? Então, Carinho, Com certeza. dê suas palavras finais aí para o pessoal. Bom, mais uma vez, Eduardo, obrigado, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Parabéns pelo podcast. Eu sigo, eu sou seu seguidor lá no Ah, Spotify também, legal. então muito bacana o Show de conteúdo. bola. Recomendo o pessoal que está assistindo a ouvir os podcasts do Eduardo. E mais uma vez, eu acho que o nosso caminho é um caminho que a gente escolheu para deixar pelo menos uma mensagem e que a gente consiga. É o que você falou, se eu conseguir ajudar uma pessoa, para mim, ótimo, maravilha. Que ela cresça com aquilo que ela ouviu da gente, enfim, que a gente consiga contribuir para a engenharia no país, que eu acho que tem muito a ser feito, né, tem muita coisa para melhorar. Acho que a gente vem caminhando para melhoria, de fato, mas ainda tem um caminho longo pela frente. E a gente está aqui para poder auxiliar no que for possível. Dentro das nossas limitações, a gente consegue produzir coisas boas. Então, é isso. Eu acho que o tema de hoje foi espetacular. Parabéns pela escolha. Eu acho que inovação, construção civil, emprego, pandemia, tudo isso está dentro do cenário de hoje. E é isso. Legal. Mais uma vez eu agradeço. E quando você terminar a live, me manda o audiência, tudo para postar também, e a gente trocar essa Maravilha. figurinha. Show de bola, eu que agradeço, muito obrigado, foi um enorme prazer. Pessoal, quem estiver assistindo aí, quem curtiu, tira print, depois posta também, marca a gente para a gente compartilhar.
E sigam aqui, quem ainda não segue, porque eu acredito que já a maioria já siga, tá? O perfil do carinha aqui, Construção Civil, está marcado no primeiro comentário. Então, muito obrigado a todos, a audiência de vocês. Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Valeu. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.